Estimado governador, companheiro Emílio Matos, digníssimo senhor secretário de partido, companheiro Rafael Pérez, querido amigo, companheiro do Instituto Cubano de Amistad a los Pueblos, companheiro Fernando Lorte, queridos companheiras e companheiros, a quem queria agradecer a todos pela presença, mais uma vez emocionada de estar com tantos companheiros desde 2010, transformando aqui Guantánamo, ocupado pelo Império, em uma trincheira de resistência dos pueblos à política imperial de achaque e de hegemonia, incluso militar. Querido companheiro, gostaria de saudar especialmente ao ICAP, a todos os companheiros da ICAP, na pessoa do herói cubano Fernando González, pelo enorme trabalho e o desafio de organizar tão importante encontro e pela generosidade de recebermos em sua pátria. Agradecer a todo o povo cubano pela experiência emocionante da resposta firme, contundente da manifestação de 1º de maio em defesa da pátria socialista, soberana e humanista que é Cuba. Muitíssimas graças. Queridos companheiros, é com grande sentido de responsabilidade que nos reunimos aqui para discutir o estado de la militarização do planeta em uma conjuntura especialmente grave por variados motivos, pero essencialmente os mesmos de los encuentros passados. Las políticas agressivas e de dominação impuesta por imperialismo estadunidenses e seus aliados em todo o mundo. Recém recebemos a notícia, através do Instituto de Investigações para a Paz, que os gastos militares mundiais, por primeira vez em la história, passaram de los 2 trilhões de dólares, alcançando a cifra de 2 trilhões e 113 bilhões. Isto equivale a como 2,2% do PIB mundial. Como sempre, os Estados Unidos estão em top da lista, com um gasto de 801 milhões de dólares, $1.000 milhões, quer dizer, bilhões de dólares, dando um grande passo à investigação e desenvolvimento da tecnologia militar. Os gastos militares totais em 2021 representam um incremento de 12% em relação com o ano de 2012. Segundo o Instituto, e nem sequer a pandemia ha detenido a tendência de incremento dos pressupostos militares que se verifica em crescendo desde 2015. Em 2020, Estados Unidos representaram 39% do total mundial de gastos no setor militar, mientras os países membros da União Europeia gastaram juntos 4 vezes mais que a própria Rússia em setor, e Estados Unidos mais que todos juntos. Por isso, a importância de seguir denunciando a constante e crescente provocação e mobilização para a guerra por parte de los aliados da Organização de Tratado de Atlântico Norte, OTAN. As forças de paz anti-imperialista que nos mobilizamos permanentemente em contra desse mal chamado ordem internacional de ameaça e guerra que Estados Unidos e seus cúmplices na OTAN, seguimos vigilantes e com preocupação o deterioro da situação do mundo e sabemos identificar as huellas do império em los principais problemas que a humanidade enfrenta. Agora, aún mais, quando não só a pandemia, senão também a escalada de las tensões em Europa Oriental,
se nos apresentam ameaças todavia mais graves a toda a humanidade. Hemos todos manifestado nossa oposição à guerra e, à la vez, também hemos mantenido nossa coerência com a identificação do principal agressor de todos os pueblos e el provocador de las tensões que explotam em destruição e morte por seu desígnio. E no caso da situação em Ucrânia, este é, uma vez mais, o provocador, o imperialismo estadunidense e sua ponta de lança, a OTAN, junto a seus aliados da União Europeia. Desde 2014, as forças progressistas condenávamos o sucesso em Ucrânia como um golpe e sucessos antidemocráticos e russófobos em contra do governo de então e em contra das populações de região este deste país, especialmente em Donbass. As massacres e persecuções em contra de todos e tudo que é russo, o que é progressista, como nos contam os companheiros ucranianos desde então, não han tocado a consciência dos líderes europeus e estadunidenses que patrocinaram o golpe de 2014. Em sua infinita hipocrisia, fingiram não ver a semilha fascista e neonazi em las fileiras milicianas em Ucrânia. Como em outros hemisférios, o Império não tinha pudor ao aliar-se às forças mais vilanas para lograr seus objetivos e implantar o regime que lhes conviene, como se intentou em Venezuela, em Síria e se logrou com as ditaduras em América Latina e el Caribe. O método cambia, companheiros, como venimos denunciando a respeito das guerras híbridas, mediáticas, financeiras, diplomáticas, cibernéticas, etc. Pero o objetivo é o mesmo e alguns métodos se mantêm, como é o caso do cerco militar. A guerra em este da Europa não empieza em 24 de fevereiro por uma iniciativa unilateral russa, como se nos querem fazer pensar através dos grandes meios de comunicação pró-imperialistas. Empecemos por acordarmos como a OTAN é criada por décadas as condições para a situação de hoje. A OTAN é ela mesma uma declaração de guerra, um estado permanente de ofensiva hasta que se lhe surja o pretexto ideal para finalmente desplegar diretamente seus efetivos e armas. E no caso deste europeu, os efetivos de 30 países membros desse braço armado do Império estão permanentemente mobilizados, como sabemos. Hoje são 5 os países membros da OTAN que têm fronteira terrestre com a Rússia, ademais de Turquia, que também membro que tem fronteira marítima e, por suposto, os Estados Unidos. Recém recebemos também informações da pretensão de Suécia e Finlândia de aceder à OTAN e, ademais de Ucrânia, este último sendo o motivo por o que se intensificou a tensão na região. Por óbvio, Rússia se vê cercada por uma máquina de guerra imperialista que desde os anos 90, quando se depara com o final de motivo declarado de sua criação, a confrontação com a União Soviética, a OTAN sigue inventando pretextos dos mais deschabados para seguir existindo. O que significa isso? Que a Rússia está cercada por grandes plataformas de bases militares do Império, abrigando armas nucleares, mísseis e todo tipo de armamentos e tropas apontados em sua conta. E no caso da Europa, são dezenas de ogivas nucleares, compartidas por las potências detenedoras dessas armas de destruição massiva e que ameaçam a todo o planeta, posicionados em países como Alemanha, Itália, Bélgica e mais. Ademais, Rússia também tem armas nucleares. Então, é um grande risco de um conflito para toda a humanidade. E esse pouco de lo que significa ter como vizinhos a membros da OTAN, em lo que seus membros chamam a seu flanco leste, como se uma parte de seu continente fora nada mais que um tabuleiro ou seu próprio corpo, com batalhões posicionados em Estônia, Lituânia, Letônia e Polônia desde 2017,
La OTAN ahora dispõe de umas forças de reação rápida com milhares efetivos, navios e aviões de guerra desplegados entre o Báltico e o Mar Negro, e desde março envia mais e mais soldados para vizinhos de Rússia, como Hungria, Bulgária, România e Eslováquia. Pero, aunque este momento de enorme gravidade para a humanidade, com consequências imprevisíveis de la confrontação em leste europeu, os pueblos de todo o mundo têm muito claro o que significa estar sob a mira do império, com suas quase 1000 bases militares e outros tipos de instalações posicionadas em todos os continentes, además de las flotas de guerras e tantos outros meios de intervenção e ameaça constante. Companheiros, em 2004, Estados Unidos tinham 766 bases e instalações militares em todo o mundo, incluindo bases e outros tipos, segundo seu próprio Departamento de Defesa. Aunque expertos dizem ser difícil ser mais precisos sobre estas instalações, devido aos métodos opacos, obscuros dos Estados Unidos. Hoje, de las aproximadamente 1000 bases militares estrangeiras em todo o mundo, é sabido que mais de 750 em 80 países são as bases dos Estados Unidos, e que o número deve ser aún maior devido à opacidade da informação. Os países com mais instalações militares dos Estados Unidos são, além dos Estados Unidos, são Alemanha e Japão, com mais de 100 bases cada um. Assim mesmo, com o arrego interno à OTAN, essencialmente todas as bases de los aliados servem à mesma máquina de guerra, não só ameaçando a los pueblos em todo o mundo, sino que também sustentando regimes antidemocráticos, como em Arábia Saudita, Turquia, Bahrein, apesar de la desfachatez del pretexto mais utilizado de proteger a democracia e os direitos humanos com as intervenções e mantendo a violação constante de la soberania de nações, como Cuba, com a ocupação de seu território soberano, em Guantánamo, com a base centro de torturas e detenção ilegal por os Estados Unidos hasta el dia de hoje. Aqui sumamos outra vez, companheiros, pelo ser nossa voz, por o ser imediato da base estadunidense em Guantánamo e a devolução de seu território ao povo cubano. Además de ser de centro de detenção e tortura, que é uma ignomínia que ofende a toda a humanidade, aonde Estados Unidos levou criminalmente a centenas de prisioneiros e donde todavia detém mais de 20 pessoas sem juízos legítimos. São 20 anos de um inferno na terra para os que foram sequestrados e torturados por Estados Unidos. E essa clara manifestação de sua própria natureza terrorista, que nos afronta a todos que defendemos os direitos humanos e a paz. Em América Latina e o Caribe, como se sabe, são quase 80 bases dos Estados Unidos e Reino Unido, especialmente em territórios de países soberanos e ocupados, como são as Malvinas Argentinas, Colômbia, que segue sendo um recordista, e o número de bases e outras instalações militares estadunidenses inclui radares que podem chegar a 50, segundo que, pois se inclui os radares que compõem esse sistema de vigilância e controle, como nos conta o companheiro colombiano o investigador Renan Vega. Aí Estados Unidos pode cercar a Amazônia, os grandes aquíferos e as reservas petrolíferas, además de, e por isso, pressionar os países com cujos governos não simpatiza, com cujo governo soberanista, como a vizinha irmã Venezuela, que resiste e faz já 2 décadas a los intentos de destruição e desestabilização da democracia bolivariana. Aí tentativa de derrubada de governo. A militarização, companheiros, da região tem consequências gravíssimas para os pueblos vitimados por umas oligarquias criminais aliadas ao império, como na Colômbia. Por isso que estamos aqui reunidos uma vez mais,
em uma potente mensagem, uma veemente manifestação de nossa oposição a esta estratégia de ameaça e terror, em que se lhe basa a dita estratégia de defesa, que é uma ofensiva global perpetrada por império em decadência. Em todo o mundo há incontáveis movimentos e campanhas de oposição às bases militares que rechaçam absolutamente a presença militar ofensiva dos Estados Unidos em suas pátrias. Desde o Conselho Mundial por la Paz, estamos determinados a estar juntos com esse movimento. Además de la mencionada existência de bases militares estrangeiras em países soberanos e sobredimensionamento da maquinária de guerra que é a OTAN, a humanidade se enfrenta a uma política sistemática de ameaças, terror e destruição por parte dos Estados Unidos, que se ha vuelto ainda mais agressiva, tanto mais são evidentes os signos de decadência e mais forte a oposição dos pueblos à sua dominação. É maior agressividade se manifesta em la ameaça de uso de armas de destruição massiva, como as armas biológicas, químicas e nucleares. Isso faz aún mais atual as ideias impulsoras que impulsaram a los fundadores do Conselho Mundial por la Paz a lutar contra as armas de destruição massiva. Assim como é oportuno relembrarmos a Carta de Apelo de Estocolmo contra as armas nucleares. É oportuno que este 7º seminário, companheiros, por la paz e abolição de bases militares estrangeiras, incorpore essa luta no conjunto de nossas resoluções. Reiterando mi saludo a los queridos camaradas de ICAP e ao pueblo cubano e desejando-lhes êxitos em la luta contra o criminal e genocida bloqueio estadunidense, aproveito para desejar que a solidariedade entre todos os pueblos cresça cada vez mais e se faça mais forte a unidade entre todos os movimentos políticos, organizações e personalidades presentes nesse 7º Seminário Internacional por la paz e abolição das bases militares estrangeiras. Que viva la luta de los pueblos! Viva! Que viva Cuba! Viva! Abaixo